A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa jornada sobre o quarto trimestre da CPAD em 2020, aqui na classe dos pré-adolescentes, chegamos na lição de número 4 e hoje nós vamos estudar um texto maravilhoso. João capítulo 3. Vamos compreender sobre um tema muito legal da lição de hoje, Jesus e Nicodemos. Sabe aquele papo que Jesus bate com Nicó? Hoje nós vamos aprender sobre isso em Cristo e eu espero que você seja edificado em Jesus. Olha, eu quero falar para vocês sobre algo muito especial. Quero lembrar você que a gente está com um material muito legal que é o Facilita EBD. Você pode acessar, o link está aqui na descrição desse vídeo, viu? facilitaebd.com.br, onde você vai encontrar os nossos cursos, as nossas videoaulas. Se você desejar aprimorar as suas lições, aprimorar também a tua ministração, deixá-la de forma mais dinâmica, é só você acessar e você vai encontrar todo o material aí. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar, sabe, a palavra de Deus, a alcançar mais pessoas para Cristo. É claro também que a gente conta com o seu comentário. Coloca aí hashtag Glória a Deus nos teus comentários, que Deus em Cristo te abençoe. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, praticamente quase tudo da Escola Bíblica, e você acha no link na descrição desse vídeo de forma organizada. É claro que a aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, Jesus e Nicodemos. Nós estamos analisando um texto bíblico, que é o capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos entender hoje que Nicodemos vai até Cristo. Nicodemos, ele é uma representação religiosa do seu tempo, um senhor da lei, um mestre da lei, um conhecedor da doutrina, um conhecedor dos costumes judaicos, que tem um encontro com Jesus. E a gente percebe essa riqueza desse texto, a riqueza dessa passagem, esperando que Deus em Cristo possa falar com você. Antes da gente ministrar, a gente precisa olhar para a Bíblia, ser fiel ao texto e observar o que a Bíblia apresenta para a gente. A gente tem alguns versículos para você ler com os teus alunos em sala de aula. João capítulo 3, versículo 16, esse texto Cristo fala nesse diálogo com Nicodemos. Também temos outras passagens para apresentar para você. João capítulo 3, versículo 1 ao 7. Faça essa leitura com os teus alunos. Versículos 16 a 18 também, do capítulo 3, tá? E é importante a gente observar isso. Observar a palavra de Deus para a gente iniciar bem. O primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma visita especial. Quando a gente olha para a história bíblica, especialmente o capítulo 3 do Evangelho de João, a gente percebe que Cristo recebe uma visita especial. A visita de Nicodemos. A visita de Nicodemos. Nicodemos era um homem rico no seu período. Era um profundo conhecedor das Escrituras, ao ponto de alguns historiadores e alguns estudiosos da Bíblia entenderem que ele era um conhecedor da lei. Ele era conhecido também como um mestre da lei. O próprio Cristo também cita ele como mestre. A gente percebe também que essa visita acontece ao entardecer, em algumas versões ao anoitecer, e tem muita gente que entende que Nicodemos vai ter um encontro com Cristo escondido, porque ele queria conhecer exatamente quem era Jesus. E a gente percebe, à luz também das Escrituras, que essa visita também demonstra um interesse pela parte de Nicodemos de conhecer a Cristo, de estar perto de Jesus, de saber quem Jesus é. E esses princípios a gente precisa segurar para apresentar aos nossos alunos em sala de aula. A gente olha para a história do próprio Nicodemos, a gente percebe que ele era um fariseu. Paulo também foi um fariseu nas Escrituras.
Nicodemos também fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um colégio especial dentro desse costume do templo, aonde pertencia ali 70 homens. Para ser um membro do Sinédrio, deveria ser um profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, obedecer aos costumes judaicos, ser um homem respeitado, um homem de moral, um homem de ética e obedecer todas as leis, todos os princípios de purificação, de estar perto do santuário, de obedecer à Escritura, que é a palavra de Deus, nesse caso aqui, o Antigo Testamento. E quando nós lemos na Bíblia, nós percebemos a respeito da responsabilidade que Nicodemos tem, a respeito da sua visão ética e moral do mundo, e a gente olha para a Bíblia no capítulo 2 de João, versículo 23, a gente percebe que ele tem o interesse de ter um encontro com Jesus, tem interesse de conhecer a Cristo, tem o interesse de conversar com Jesus. Nicodemos demonstra para a gente que ele é um profundo conhecedor da lei, que ele fazia parte do Sinédrio, mas ele também era sensível, queria conhecer Jesus, conversar com Jesus. Ele não deixa que a sua religiosidade o impeça de conhecer a Cristo. É claro que a gente percebe que ele se converte e a gente percebe que até mesmo na questão da morte de Cristo, tanto ele como também José de Arimateia são aqueles que contribuem exatamente para retirar o corpo de Cristo do madeiro, pendurado na cruz, e levam o corpo de Cristo ao túmulo para ser sepultado. E quando nós lemos capítulo 3 de João, versículo 1, nós percebemos que esse encontro entre Nicodemos e Jesus acontece de noite. Por quê? Para não gerar um escândalo religioso contra aqueles que eram mais radicais na cultura religiosa desse período. É claro que Nicodemos se aproxima de Jesus porque ele quer tirar as suas dúvidas. Ele quer realmente saber quem Jesus é, conhecer a doutrina de Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele então tem uma revelação fantástica, ele conhece realmente quem Cristo é. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Eu espero estar contribuindo com você. Se estou, comenta aí. Vamos então para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: uma conversa franca sobre o reino de Deus. A conversa que Jesus tem com Nicodemos é sobre o reino. Nicodemos se aproxima de Jesus para tirar as suas dúvidas, para expor os seus pensamentos, para expor a sua cultura, para expor o seu conhecimento. Mas quando ele se aproxima de Jesus, ao invés dele expor, ele aprende com Jesus. É isso que acontece. Quando a gente se aproxima de Jesus com a nossa arrogância, pensando que somos alguma coisa, que conhecemos sobre algo, Cristo então nos ensina sobre o reino. Nós precisamos aprender sobre o reino. E Nicodemos conhece algo que é poderoso. Esse versículo, João 3,16, foi dito para ele sobre a profundidade do amor de Deus. Nós precisamos conhecer sobre o reino. E a conversa franca de Jesus conosco, como foi a de Nicodemos, é sobre o reino de Deus. E o papo de Cristo com Nicodemos é pautado no reino. Isso fica tão claro que Nicodemos conhecia muito sobre as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. No pensamento de Nicodemos, e claro, do colégio do Sinédrio, o entendimento sobre o Messias era um governador político judeu que se levantaria com sinais e maravilhas para poder expulsar os romanos. É claro que aqui também entra até mesmo aquela questão do período dos Macabeus, quando os Macabeus expulsam os gregos que estavam profanando o templo no seu período. E agora então chegam os romanos. No pensamento de Nicodemos, se levantaria um Messias poderoso com sinais para expulsar os romanos e então Jerusalém se tornar capital mundial da religiosidade do reino de Deus. Só que Cristo começa a esclarecer o reino para Nicodemos de uma forma diferente, em um entendimento diferente daquilo que ele compreendia. Cristo é assim, ele mostra o reino do lado de dentro para a gente. Nicodemos observava o reino do lado de fora. Você olha para as Escrituras e você percebe que Cristo começa a dizer que o reino surge de dentro de cada ser humano, que a paz mundial não vem pela força do braço
pela força da guerra, pela força das conquistas humanas, mas vem pela mudança do interior de cada um com o seu relacionamento com Deus. A visão do reino de Jesus não era uma visão somente de libertar os judeus dos romanos, mas era libertar os judeus e todos, tanto eu como você, dos nossos pecados pessoais. A guerra de Cristo, conversando com Nicodemos, não estava presa na batalha física, mas numa batalha espiritual. Em libertar o ser humano, em libertar você, libertar a mim dos nossos pecados e termos um relacionamento com Deus. E é claro que Jesus demonstra que isso também foi profetizado pelos profetas. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus deixa claro, tanto para os seus discípulos como para quem o ouvia, que o seu reino não era físico, não era material, mas que a visão do reino que ele está trazendo é a visão espiritual, que trabalha em você de dentro para fora. Que a visão do reino não era partidária, não estava presa, por exemplo, ao sinédrio, não estava presa ao farisaísmo, aos saduceus. O reino de Deus estava além da religiosidade. O reino de Deus fazia parte de uma transformação dada por Deus através da graça aos homens. E esse reino era um reino tão poderoso que demonstrava também a justiça de Deus e não a injustiça humana. Então, a visão de Cristo é maior do que a de Nicodemos. Ele pensava somente na força do braço da guerra e Cristo então traz a clareza nesse bate-papo, demonstrando que o reino é maior, é melhor, é mais profundo, é libertador. E agora Cristo começa a conversar com ele sobre o novo nascimento. Isso é tão legal, quando a gente lê lá no capítulo 3, versículo 3, ele fala que o novo nascimento faz parte da vida daquele que quer fazer parte do reino, que quer ver o reino do lado de dentro, que quer compreender o reino do lado de dentro. É claro que essa meninada que está com você aí estudando a palavra é uma meninada que assiste muito a TV, que acompanha Netflix, que assiste filmes também. Você pode trazer uma representação legal. Seria como se você entrasse em uma espaçonave, digamos que seja assim, e dentro dessa espaçonave você tivesse uma visão de tudo que está lá fora. E quem está do lado de fora não vê essa espaçonave porque ela é invisível. O reino de Deus, nessa figura de linguagem, é invisível aos olhos humanos, mas quem está do lado de dentro, quem faz parte do reino do lado de dentro, quem nasce de novo, tem uma compreensão real de tudo aquilo que foi preparado por Deus. Essa é a visão que a gente quer trabalhar com você. A gente percebe exatamente que Nicodemos passa a entender, depois desse diálogo, sobre a profundidade do novo nascimento, sobre esse nascimento que vem dado pelo Espírito, é o girar da chave no coração desse homem. Leia João 3, versículo 3, versículo 4, versículo 5 ao 6, com os teus alunos, para poder trazer essa explicação sobre essa visão do novo nascimento. Então Jesus está demonstrando para eles sobre a profundeza do novo nascimento. Esse novo nascimento que agora descreve que o reino é maior, é mais profundo, é melhor para aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho. Nesse terceiro ponto, ainda no diálogo entre Nicodemos e Jesus e Nicodemos, Jesus traz uma profunda revelação para Nicodemos, demonstrando o plano perfeito de Deus. O plano de Deus não era somente libertar os judeus, mas era salvar o mundo inteiro. É aqui que nós, pentecostais, acreditamos que o amor de Deus é para todos, que a graça de Deus é para todos, porque esse amor de Deus é em prol de todo mundo. E a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que todos os homens estão debaixo da mesma condição. Debaixo da mesma condição do pecado. Quando você lê Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando você lê o versículo 25, você percebe então o estalar dos dedos. Você percebe que Paulo demonstra a graça de Deus, descrevendo que, mas agora, através de Cristo, por causa de Cristo, por intermédio de Cristo, nós somos resgatados. João 3,16 é exatamente esse recurso dos céus.
quando Deus envia o seu Filho Jesus, que é o Messias, para salvar a todos. Então imagina a explosão que causou no pensamento de Nicodemos. Eu imagino Deus trazendo essa revelação com clareza, através da iluminação do Espírito. O próprio Cristo falando sobre essa riqueza, Nicodemos, e como Nicodemos aprendeu sobre Jesus. E o que era necessário para nascer de novo? O arrependimento. O que é necessário para Nicodemos conhecer a Cristo como eu e você? Era necessário ele nascer em Cristo, nascer do Espírito, ter uma decisão de servir a Jesus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. João apresenta para a gente, no seu Evangelho, no capítulo 3, uma riqueza teológica profunda. Nicodemos conversando com Jesus. Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos aprendendo sobre o novo nascimento e sobre a profundidade do reino, que vai além das coisas materiais e físicas, que leva a gente a um outro patamar espiritual. E eu espero que Deus em Cristo possa ter falado contigo, tá? Se contribuir com você, coloca aí nos comentários. Te aguardo aqui na próxima aula, a lição de número 5, onde a gente vai tratar sobre o seguinte assunto: Jesus e a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. Que Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.